Oi, oi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Hoje, vamos dar continuidade à nossa segunda aula de oficina de repertório. Nossa primeira aula foi sobre a obra 1984, e quem ficou ali no domínio foi a Rihanna. Hoje, teremos 3 aqui, né? Auzi, todo mundo já conhece. Rihanna é nossa mentora. Acredito que alguns alunos que chegaram recentemente ainda não conhecem a primeira aula, tá? E Kaline, uma convidada assim muito especial, porque, por incrível que pareça, essa é a nossa primeira oportunidade de fazer uma aula juntas, né? Tantos anos trabalhando juntinhas, mas é a nossa primeira oportunidade. Eu acredito que vamos agregar muito, tá? A vocês. A ideia é justamente desconstruir os padrões, fazer com que vocês consigam escrever textos que seja fora da caixa, né? Fuja do modelo pronto. A ideia é justamente essa, que vocês consigam levar excelentes repertórios. E assim, esse livro, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, vocês podem aproveitar para não só um repertório, mas acredito que vários, porque o livro é o retrato, né? É o espelho da nossa sociedade. Quando eu estava até conversando com a Kaline antes, eu brinquei, né? Tipo, ela pegou assim todas as mazelas sociais, jogou tudo no liquidificador e depois entregou para a gente, né? Apreciar tudo isso. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser participar, clica aqui na mãozinha, comenta no chat. A aula foi feita para vocês, tá? Então, sintam-se à vontade, perguntem e vamos que vamos, tá? Seja bem-vinda, Kaline. Seja bem-vinda, Obrigada. Vamos conversar. Boa noite. Só agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui. Falar de literatura, para mim, sempre é um prazer. É algo que, embora não esteja na a minha formação, né, eu sou graduada em letras pela UFRN, a minha especialização é em leitura, gramática e produção textual, e meu mestrado é em linguística aplicada. Então, a literatura entra onde, especificamente, num prazer, né? Então, eu amo literatura, não é algo que eu busquei estudar especificamente porque eu gosto de viver isso como prazer, mas estou pensando no doutorado, né? Em literatura. Então, assim, a gente já vive conversando pelos corredores, eu e a Osileide, e falando sobre livros, né, que impactam a gente. E esse foi uma obra que impactou bastante. Por isso que eu perguntei, posso falar já de Conceição Evaristo? Porque ela é alguém que eu admiro bastante como pessoa, né? Ela, não sei se vocês viram, não sei se vocês estão lendo online, o PDF, o livrinho, né? Ele é bem fininho, e aqui já tem dizendo um pouco sobre ela, né? Na orelha do livro. Ela nasceu na favela de Belo Horizonte, né? Próxima a Belo Horizonte. Ela foi empregada doméstica, como tem algumas personagens da obra que são também. Ela, enquanto era empregada, ela estudou, né, ao mesmo tempo, fez graduação, fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, e saber que ela fez tudo isso, vindo de uma sociedade desigual, e chegar aonde ela chegou, impacta a gente. Até a vida dela já dá para usar na redação, tá? Em desigualdade social, né? Porque ela não nasceu privilegiado como acredito que a maioria de nós, que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer para poder estudar. A gente estuda, a gente sabe que tem a comidinha em casa ou lá. Então, isso já me admira, já fura a bolha, né? Eu acredito que fura a bolha é o mais importante dessas obras. Até a perspectiva de resiliência, né? A todo tempo, a cada trajetória dela, ela se mostra ali resiliente. E também algo que eu sempre comento com eles, a educação, né, sendo ali um ponto de partida para fazer total diferença na vida dela, né? Então, quantas pessoas que se encontram nesse contexto que se enxergam, né, na história de vida dela.
e tantos que gostariam também de ter essa oportunidade, mas vivem uma perspectiva social, e o livro vai trazendo isso, assim, a todo tempo, que aquelas pessoas não estão ali porque gostam, né? Mas sim a necessidade, né? O contexto em que foram inseridas. Quer falar, Rihanna? E é engraçado porque ela resgata justamente essa questão da educação no livro e da dificuldade das pessoas terem jornada dupla. Tem um capítulo bem no finalzinho do livro, eu não vou saber de qual agora, mas que tem uma protagonista em que ela faz isso, ela até afirma que ela faz cursos mais rápidos porque ela não tem esse tempo para estudar, não tem esse tempo para se dedicar a uma graduação, por exemplo, que vai demandar mais esforço dela e tudo mais. Então, essa questão de falta de oportunidades e desigualdade social é muito presente no livro, e ela retrata tanto na vida dela em si, quanto na obra. É muito interessante. E, além disso... Até a do Zuquerença, né? Ela, quando vai para a cidade com a família, ela vai para estudar, né? E acaba caindo na prostituição, mas o objetivo dela inicial era estudar. Mas claro que quando ela vai para um bordel, sem nem saber, a dona do bordel não vai deixar, né, que ela estude, porque a educação abre mente, a educação faz com que você busque a liberdade. Se você quer escravizar alguém, tolha a liberdade dela, né? Corte a liberdade, não, corte a educação dela, que aí ela não vai buscar a liberdade. Isso mesmo. E algo interessante nessa obra é que cada conto, né, tem ali os seus protagonistas, mas o que prevalece é o protagonismo feminino. Tem diversas situações, o papel do homem ali, tem crianças, adultos, mas esse protagonismo feminino, ela faz questão de evidenciar, né, esse papel da mulher, e a todo tempo nos contos ela nos faz refletir sobre esse papel da mulher na sociedade, o lugar em que a sociedade coloca a mulher, né? A todo tempo somos ali instigados a refletir sobre isso, né? Alguns contos eles são bem chocantes. Eu quero que todo mundo leia esse livro. E não é qualquer mulher, né? É a mulher afro-brasileira. Isso. E aí é o que eu ia falar da peraí que é o nome, escrevivência, que é um termo cunhado por ela, tá? Um neologismo cunhado por Conceição Evaristo. É escrever a partir da própria vivência dela. Essa obra é justamente o produto disso. Ela escreveu a partir da experiência de vida dela. E não só nesse momento, né, Kaline, mas ela vai trazendo ali, durante toda a obra, vários neologismos, né, para trazer essa questão de representar. E ela brinca muito ali com as palavras. Ela traz isso de uma maneira, em alguns contos, ela vai assim, ela vai trilhando, ela começa com algo mais poético, e aí depois ela vai trazendo a realidade nua e crua, mas ao mesmo tempo ela também vai brincando com as palavras, ela vai trazendo esse jogo para a obra dela. Fantástico. Posso passar, né, esse? Só um momento, deixa eu falar um pouquinho do geral, que você botou o geral. São 15 contos, né? Aí a Zileide falou que a maior parte é do protagonismo das mulheres. Só 4 contos é que tem homens como protagonistas desses 15 contos, né? E homens que, de alguma forma, também acabam lembrando da participação das mulheres na sua vida. Então, ainda assim, tem as mulheres por trás, né? Mas são só apenas 4. De Lixão, que para mim é o que marcou bastante, né? Lumbiá, não lembro agora o nome do outro, Eiardoca e Os Amores de Quimbá, né? São os 4 contos que são de homens, ligados a homens como protagonista. Uma coisa que marcou também é a questão da narrativa, é muito simples, né? Qualquer leitor, mesmo que não tenha uma proficiência, né, um grau avançado de leitura, ele consegue ler. Mas, como a Zileide disse, tem um lirismo lindo, né? É uma narrativa pesada pelo conteúdo, mas é leve pelo modo como ela apresenta para a gente. E, além de tudo aquilo que está explícito na obra, ela também nos leva para muitas perspectivas implícitas,
Principalmente naquele conto do assalto. Nossa, aquele conto do assalto, quando eu comecei a ler, Maria. eu já sabia o que ia acontecer. Né? Então, tipo assim, eu não sei se eu viajei, mas assim, quando eu comecei a ler, eu falei, tipo assim, ficou muito evidente que ele fez aquilo de certa maneira de caso pensado. E quando a gente chegar para falar um pouquinho dele, eu quero trazer um pouco da minha opinião sobre isso e da minha leitura, né? Porque vivemos em é a nossa sociedade, é o retrato da nossa sociedade. E muitas vivências, muitas situações da obra, nós lemos isso diariamente em notícias de jornais. Tipo assim, não é algo utópico, né? Ela traz isso realmente, assim, essa realidade nua e crua. Vamos continuar aqui. Os problemas sociais. Opa, agora a gente vai discutindo um pouquinho sobre cada conto, né? Eu acho que é bem interessante a gente trazer. Mas primeiro, acho que vamos falar sobre, não está aqui no início, né? Mas Olhos d'Água, né? Eu acho que é bem interessante a gente começar a falar sobre ele, até porque é o primeiro conto. E como eu comentei, né? E Kaline complementou de novo, ele traz. No primeiro, você tem muito essa perspectiva poética. E eu não sei, meninas, se vocês conseguiram fazer esse link que eu estava aqui nas minhas, né, análises sobre a obra, mas o primeiro conto, Olhos d'Água, ele casa muito com o último. Existe essa... Tem a questão da esperança no primeiro, né, e concretiza-se quando ela encontra a mãe, né, e volta para a filha, através do olhar. O olhar é uma janela da alma. A gente vê isso em vários escritores. E o último conto também termina com esperança. É como se ela estivesse dando um afago, né, no coração dos leitores. E, além disso, eu também consegui enxergar uma perspectiva de ancestralidade. Quando ela está ali, né? Quando ela vai ao encontro da mãe dela. E, assim, só para vocês entenderem um pouquinho o conto Olhos d'Água, ela começa se questionando, que ela não consegue lembrar da cor dos olhos da mãe. E ela começa a entrar numa angústia, né? Ela se sente angustiada por isso. E aí ela volta para justamente isso, essa questão da ancestralidade mesmo, de voltar para o eu, para a sua família, para os seus momentos. Então, assim, ela lembra de diversas coisas durante o conto. Ela lembra de diversas coisas, situações boas, situações ruins, né? Ela lembra da fome, ela lembra da miséria, mas esses olhos, eles não chegam. E aí, no final, foi onde eu peguei esse insight dessa ancestralidade, é que ela, no final, ela vai visitar a mãe, né? Ela encontra a mãe dela, ela consegue olhar nos olhos. E, gente, também... não sei se alguém aqui vivenciou isso. Talvez até Kaline, não sei, porque ela está ali no mesmo... Né, deixa eu fazer uma pergunta. Quem Sim. leu esse conto e não tentou lembrar do olhar da mãe? Sim. Porque eu fiquei tentando, meu Deus, eu lembro do olhar da minha mãe. Quantas vezes a gente vê nossas mães, né? Temos a sorte de vê-las ainda, e a gente não olha, né? Então, ela leva também a gente para o lugar de refletir sobre o nosso próprio eu com a nossa família, né? Isso. Eu vou ligar, fazer uma chamada de vídeo, né, para minha mãe. Ela nos instiga a isso, né? E assim, como eu estava falando, pelo menos na minha época, assim, eu não sou tão... Tá, gente, eu sou uma pessoa jovem ainda, mas existia aquele receio da afetividade, da aproximação, do abraço, do dizer eu te amo, né? Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, mas eu falo isso, né? Tipo, então, em um determinado contexto, em uma determinada época, isso existia um entrave muito grande em você expressar o seu sentimento. Talvez ela, né, se encaixasse também nessa perspectiva. E no final, é meio que o ciclo se repete. Né? A filha olhando os olhos dela, né? A filha questiona, né? Quais são as cores, né? Quais são, né? Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Eu estou aqui com o livro aberto, é por isso que eu estou lhe ajudando.
E assim, esse olhar, né, trazendo justamente essa questão do espelho da alma, mas aí também esse molhar de alegria, hora de tristeza. Agora tem um ponto, a gente pensa que esse conto não tem nada de, abre aspas, né, assim, social, mas tem a fome muito forte no conto. Isso. Né? Que ela lembra mais da mãe, quando a mãe está brincando com ela, a mãe cozinhava e ela não sentia cheiro de comida, porque não tinha comida. E aí ela fala, quando a mãe brinca, e era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento, que ela mais brincava com as filhas para tentar enganar a fome a partir da imaginação. E naquele conto, Salinda, eu acho que é Salinda, peraí, deixa eu ver. Também vai repetir a mesma, não, beijo na face. Também vai repetir a questão da fome, né? Sendo apagada pelo imaginário. Outra Não é beijo questão, na face. Espera aí, que é muitos contos. Rihanna, ajuda. outra questão muito social é essa questão de você tem um êxodo de algumas regiões do país porque não tem oportunidades para todo mundo. Tanto que a protagonista desse conto, ela se afasta da família, ela é obrigada a se distanciar da família justamente para ter e dar condições melhores tanto para ela quanto para os familiares. Então isso é muito triste porque essa é uma realidade de muitas pessoas, principalmente se você imaginar no norte do nosso país. Nosso Nordeste até que evoluiu bastante. Mas o norte do nosso país, ainda assim, ele carrega essa questão de ter um PIB menor, de dificuldades até mesmo de indústrias irem para lá, oportunidade de emprego, oportunidade de estudo mesmo. E regiões também do Nordeste mais sertanejas mesmo. Isso a gente também pode observar. E pode ser um quesito muito legal para a gente utilizar em um argumento, por exemplo, de desigualdades regionais. Você pode utilizar o livro nesse quesito, de argumentar e também de fundamentar a sua argumentação baseada nisso, de mostrar que no livro é retratado isso e na nossa realidade também. Então, é muito interessante essa ideia. O outro conto que eu estava falando era do Zuquerência. Ela que diversas vezes levou a mão lá dentro e retornou com o imaginário alimento que jogava prazerosamente à boca. E a mesma coisa que a Ana falou agora acontece com o do Zuquerência. Os pais dela levam ela para a cidade grande, caso era para que ela tente uma vida melhor. Só que a vida melhor não chega, né? Ela é prostituída. Né? Então. Pode seguir, Elzileide. Ótimo. E aí, colocamos aqui alguns problemas sociais presentes nos contos. Já trouxemos vários, mas vamos lá. Ana da Venga. Nossa. Pronto, eu comecei, né? Mas quando chegou na Ana... A Ana é um conto que traz muita perspectiva de criminalidade e um retrato da nossa sociedade. Quando eu havia já, o ano passado, assistido Impuros, e eu, inclusive, já comentei aqui em várias aulas que essa série ela fala muito sobre isso, né? Sobre o papel desse indivíduo ali, no caso, ele era envolvido, o namorado dela, né? O parceiro dela, ele era envolvido com a criminalidade. Então, assim, a todo tempo esse conto, ele fica ali numa perspectiva de esperança, né? E são dois lados. É o lado da esperança, de uma perspectiva de vida melhor, mas a todo momento ele também vai entrando em conflito com aquela realidade em que esse parceiro dela vive. Porque durante todo o conto, né, mostra-se isso, que ele é um homem temido por aqueles que vivem ali ao seu redor, só que com ela já existe mais essa relação, né? Em alguns momentos dá-se a entender existe essa relação mais de afetividade, também tem alguns momentos que fica também nítido a questão do medo, que existe ali até dela mesmo, e a esperança dá para se perceber de uma perspectiva nova, no sentido da gravidez, né, quando ela engravida desse homem, só que aí
como na maioria dos contos, tudo termina de maneira trágica. E aí eu também refleti sobre a questão do lugar da mulher. Do lugar da mulher, dessa mulher que não tem, e que entra, né, que se envolve nesse determinado tipo de relacionamento e não tem, posso até falar a questão da opção de sair mesmo, né, que se vive ali numa presa, né, não consegue ir de encontro com aquela pessoa que ela está envolvida. Então eu trouxe muito essa questão do lugar da mulher. Por que que ela não sai daquele relacionamento? Né? Ao mesmo tempo que existe o amor, existe também o quê? O medo. Então isso ali fica todo o tempo esse contraponto do amor e do medo. Pode falar, Uma coisa Carla. que me chamou a atenção nesse conto foi a questão da violência afetar não só aquele que é o violento, né? Ele é o Isso. temido, inicialmente os amigos dele, nesse conto, né? Ana da Venga, o próprio nome dela, os títulos, eu queria que vocês prestassem muita atenção aos títulos dos contos. Sempre tem algo por trás. Ana da Venga, na verdade, é uma apropriação do nome dele, né? Sim. Ela passa a ser dele. Ana da Venga, né? E o da Venga fica até quase como se fosse de, né? Uma contração aí de uma preposição, mas é o nome dele. Mas a violência afeta não só quem é violento, não só ele, mas todos que estão em seu entorno, né? A gente vai dar spoiler, né? Acaba que dando. Já estamos dando. Ela tem 27 anos e nunca tinha tido aniversário. Então já começa uma questão triste da vida dela. Quando ela o conhece, ele é chefe de gangue, né? Possivelmente de uma das gangues da favela. E isso acaba dando poder indiretamente a ela. Ela também sobe, ela também ascende nesse lugar. Então você herda a violência, mas herda também o poder. E na hora da morte, ela herdou também a morte. Porque na hora que ele diz não se rende, ele a leva junto. E ela morre com a parte linda, novamente o filho, né? A questão da mão na barriga. Ela morre com a mão na barriga, porque ela estava grávida dele. Então, é outra parte, assim, né? Que a mãe, até nisso, tenta proteger o filho, uma última tentativa de proteção. Outro ponto é que ele adorava assaltar poderosos. Aí lembrei de uma intertextualidade com Robin Hood. Só que ele não doa para os pobres, né? Mas ali acaba que quem é da favela se protege. Então também tem esse outro ponto aí por trás. E voltando só ao título também, Kalina, a questão do machismo, né? Porque era bem comum nessa sociedade patriarcal a mulher ter Francisca de fulaninho, Maria de fulaninho. Então, trazendo justamente aí, ela faz esse contraponto com a questão do machismo da mulher, né? Da mulher, do homem tendo a mulher ali como, né? Um ser dependente, a mulher sendo uma perspectiva ali de propriedade mesmo. Quer falar alguma coisa, Rihanna? Pronto, eu queria falar justamente nessa questão, porque ela sofre esse machismo quando ela adentra naquela gangue, porque os companheiros dele não concordam com o fato dela estar lá, e ela ser companheira dele, acha que ela vai atrapalhar tudo, e começa uma rixa ali justamente com ela, tanto que até ela afirma que a única opção que ela tinha era amá-los, ao invés de odiá-los. Então ela cria essa afetividade com a comunidade, mas essa ascensão de poder dela vem com o tempo. Será que se ela fosse um homem, também viria com o tempo? Acredito que não. Tanto que não há nenhuma imposição de poder em relação a ela. Ela não impõe poder. Quem impõe poder é ele, para que os outros respeitem ela. Então, é realmente um ambiente muito machista. Além disso, também... Só completando o que a Rihanna falou, é tão machista que tem uma parte da cena que ela fala que cada homem estava com a sua mulher por trás dele. Eu não sei se você lembra do que é assim que fala. Ou seja, o papel da mulher também atrás, né? Ficando em pé. No interior, antigamente, o homem ficava tomando café, almoçando, jantando, e a mulher ficava atrás, em pé, para servi-lo.
Isso era bem comum. Interior daqui, tá? Não é longe, não, do Rio Grande do Norte mesmo. E era comum isso. Depois que o homem comia, é que a mulher sentava para comer. Ou seja, além dessa perspectiva aí, né, da questão criminal, ela também traz essa perspectiva machista. E acrescentamos também a questão da violência policial, né, de chegar ali e saber quem é e quem não é o culpado, o fato dela estar grávida não importou naquele momento. E aí, como a Kaline falou lá no início, né, tipo, todos ali, embora alguns não tivessem culpa, mas estava naquele momento, morreu também, né? Aí traz a questão da cultura africana, ancestralidade, novamente, né? Até porque a narrativa, o cenário de toda a obra é nessa perspectiva, né? Então traz sempre essa perspectiva de ancestralidade, da cultura. O próximo foi a insegurança alimentar e a sexualização infantil. Acredito que já comentamos, né? Sobre esse do Zuquerença, né? Querem fazer mais alguma colocação, Kaline, Rihanna, sobre essa obra? Ou não? Ou também vamos olhar aqui o chat, né? Se a galera está comentando, tá todo mundo calado. Essa questão da sexualização infantil nesse conto é justamente porque a criança ali no meio da prostituição, ela meio que é instigada por adultos e tal, para que ela entre nesse mundo mais sexual, que ela comece a se prostituir realmente. Então, como é que a gente pode trazer isso para o Enem, né? Em casos que falam justamente de abuso sexual de menores, em casos que falem de publicidade infantil, que até foi um dos temas do Enem bem antigamente, várias propagandas infantis que às vezes sexualizam as crianças, aquelas dancinhas do TikTok e tal, questões também relacionadas a temas, por exemplo, como pedofilia. Também esse conto, especificamente esse conto, ele pode se encaixar assim, porque você vê que a primeira relação sexual ali da protagonista é com um adulto. E ela recebe por isso até. E ele instiga ela a todo momento com aquilo ali. Então, é realmente nesse ambiente mesmo em que a criança tem as suas vulnerabilidades totalmente à mostra na sociedade e para outros homens. E ela vai àquele lugar, ali na curiosidade, né, naquele quarto por curiosidade, e a partir dessa curiosidade, é justamente trazendo a fragilidade demonstrando essa fragilidade, essa inocência dessa criança, e partindo do ponto da curiosidade, que ela vai uma vez, vai uma, vai duas, até o momento em que ela já está totalmente naquele contexto. Ela, ali ela já não tem mais alternativa, né? Uma coisa que me chamou Rihanna falou do êxodo, né? Tentativa de uma vida melhor. Nesse de do Zuquerença, isso mostra muito perfeitamente o caminho do que a mãe e o pai esperavam. O pai era pescador, queria um ofício melhor. A mãe também ficava pensando no amanhã. E do Zu queria chegar para estudar, né? Eu até tinha citado. Só que ela já veio com um emprego arranjado. Emprego, abre aspas. Ela era uma menina e vai morar numa casa de muitos quartos. E ela não entende por que tantos quartos, né? Nós, leitores, já vamos inferindo por que tantos quartos, que na verdade já era o bordel, né? Só que até então, imagina, a criança que entra nesse mundo sexual através da curiosidade, né? Ela é enganada. Criança é muito fácil de se enganar, e ela é enganada e é prostituída, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se eu estou confusa, mas Duzu era uma pessoa e Querência era outra. Porque Querência é a neta, né? Que não é neta, né? Que não é neta. Isso. E Duzu, né, que passa por tudo isso. E aí, justamente, esse jogo que ela faz, né, com os títulos. O título é justamente o ciclo. Isso. Justamente o ciclo. Nossa, ela é muito maravilhosa. Duzu é que é a senhorinha que vai virar mendiga, que foi prostituída. Isso.
Isso. Querência é uma menina tipo de rua, a gente dá para entender isso, né? Que ela Isso mesmo. acalenta como se fosse neta. Isso mesmo. Isso mesmo. A querência seria ali a menina que ela... Né? E aí, no final, ela também já traz uma perspectiva aqui de um caminho um pouco diferente. Se vocês observarem, no final da obra, eu dei uma observada nesse ponto e fui para essa perspectiva. Então, o pessoal, tem muita gente chegando agora. Vamos lá. Mais alguma coisa, meninas, a respeito desses? Não? Pode passar para Maria. Maria, Riana, você quer falar? Esse, para mim, foi um dos meus contos favoritos, porque ele fala muito sobre problemas que nós, no dia a dia mesmo, convivemos, como a mobilidade urbana. O conto já começa assim, ó. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Isso aqui é essencial em temas que falem de infraestrutura urbana, tanto nessa questão de mobilidade, quanto de espera nesse deslocamento trabalho-casa, e até insegurança mesmo, porque Maria é uma mulher que vai pegar o seu ônibus para ir para casa num dia normal. Só que ela acaba vivenciando ali um contexto de assalto dentro do ônibus. E todo mundo fica muito desesperado. Só que, coincidentemente, ela conhece esse assaltante, ela teve um relacionamento amoroso com esse assaltante, e o fim dela é trágico, porque todo mundo acha que ela está cobertando aquele criminoso. Né? Ela acaba sendo vítima de um homicídio ali no ônibus, de forma brutal, em que ela não pode fazer nada, sendo que ela estava levando ali os restos de alimento do local onde ela trabalhava, que era uma casa de família, ela era uma empregada, para os filhos. Então, isso me chocou muito, porque ela só queria realmente dar essa sobrevivência, o mínimo para os filhos, né? Mas ela não consegue, porque ela é impedida pela violência urbana, por essa mobilidade. Será que se ela tivesse pegado o ônibus um pouco antes, isso teria acontecido? É uma dúvida que fica no ponto. Será que se ela tivesse pegado outra rota, se tivesse formas alternativas para que ela chegasse em casa, será que ela teria sido vítima desse homicídio? E outra coisa, também é muito importante essa questão de empatia social, isso é mostrado muito nesse conto. Porque os passageiros que estão no ônibus, eles ficam tão enfurecidos com aquela situação de furto de pertences, de roubo mesmo, que eles não querem saber as justificativas dela, de onde ela conheceu aquele homem, o que aquele homem era dela, não. Eles simplesmente vão lá e acabam assassinando. É a banalização da vítima, a banalização do mal. É essa teoria que a gente gosta tanto de usar na redação, sendo vista aqui no conto. Né? Fazer essa intertextualidade também é importante. Vocês podem usar e substituir, às vezes, repertórios, né? Utilizar, por exemplo, Olhos d'Água, que às vezes não é tão conhecido como banalização do mal, por exemplo. Então, é importante que vocês façam isso. E até mesmo essa questão de direitos trabalhistas, porque a alimentação dela era precária, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa. Isso já nos remete o quê? Se essa alimentação era precária e ela tinha um trabalho, será que esse trabalho era remunerado de uma forma adequada para o ofício que ela exercia? É um ponto X que a gente tem que levar em consideração também. Então, para mim, se eu fosse escolher o conto preferido, Maria seria esse. Ele é realmente muito interessante. E aí entra a questão do linchamento, né? Ela foi ali linchada. E aí a gente pode tanto levar para o linchamento virtual também, fazer essa ponte, né? Um tema como linchamento virtual, e também o linchamento que acontece no cotidiano, e que isso está cada dia se banalizando. A gente percebe muito isso na nossa sociedade. Muitas vezes, a pessoa era até inocente, mas aí, justamente pelo fato de não se acreditar mais na justiça, a gente entra nesse ponto, as pessoas decidem fazer a justiça com as próprias mãos. Marina abriu a fila aqui. Pode falar, Marina. Fica à vontade. Não, é só um comentário, tipo, a parte dessa parte de mobilização, porque quando você mandou você falou que ia trabalhar esse livro, eu li, né? Aí, que tipo, que eu achei muito
trabalhando em si sobre o conto, que, tipo, ela fala muito sobre, não sobre o medo da morte, mas sim sobre o medo da vida. O que eu achei muito, tipo, profundo isso. Porque os filhos dela simplesmente ficaram sem mãe por causa da incompetência de muitas pessoas. E sempre no final de cada parágrafo, eu achava muito interessante que ela sempre colocava: será que meus filhos vão gostar de comer limão? Tipo, ela prestes a morrer ali e ela sempre colocava: será que meus filhos vão gostar de comer melão? Tipo assim, eu fiquei com. Nossa, a cada conto que eu terminava desse livro, parecia que meu peito doía mais de cada situação, porque além de ser, tipo, muito pesadas as histórias, pesa mais por ser coisas do cotidiano de muitas mulheres negras. Tipo, isso é o pior pra mim. E a questão O que da é inter- maternidade também, né? o E o que, papel o desse que é, homem. se eu só pegar um gancho da linguagem, né? Até porque eu sei que vocês estão focando bem em redação, mas vocês também têm que focar, isso pode cair em questões de linguagens. A linguagem aí, na vida, que Marina prestou atenção, ela começa, a primeira vez que ela fala nisso no conto, é que a faca laser, algo que provavelmente aqui é algo caríssimo até hoje, corta até a vida, e cortou a mão dela. Isso já é uma espécie de metáfora para o que vai acontecer com ela no linchamento. Aquelas pessoas viraram a faca laser. A vida dela foi cortada assim, ó, rapidamente, igual como corta com laser. Bateram nela, ela não conseguia nem se explicar. Lincharam, mataram-na a pancadas. Então, essa questão da linguagem, ela, apesar de ser lírica, né, porque ela é poética, ela tem essas metáforas, mas ela também é violenta. E ela vai mostrando isso gradativamente, né? E ela vai repetindo vida várias vezes, barraco, vida, tudo na vida, até que cortaram a vida dela no final. Né? Na verdade, o livro todo ele vai ficar entre morte e vida. Essas pessoas vivem o tempo todo entre vida, morte e vida, escapando de alguma forma e caindo novamente numa possível morte, porque a violência está no entorno o tempo todo. É diferente de quando a gente vai sair e sente-se em perigo, e aí, naquele momento, não, essas pessoas vivem isso cotidianamente. Lembrei do filme, né, com Fernanda Montenegro, Vitória. Ela, todos os dias, ela estava vivendo isso. Ela não aguentava mais e queria dar um basta. Então, era vivendo a violência. Já tô em outra coisa, mas vamos. Eu assisti, Kaline, também a esse filme, ele realmente dá para fazer essa relação, né? Assim, uma senhora já, que deveria estar ali num contexto, né, já de calmaria, e ela sozinha, então dá para fazer perfeitamente também a relação. Mais alguma colocação? Racismo, esqueci, ó. Quando descobrem que ela conhecia o assaltante, o preconceito racial vem na linguagem. Negra safada. Não é ladra, não é mulher ladrona, é negra safada. Então, racismo, que ainda há pessoas que neguem que nós somos um país racista, está aí a prova. Isso prova que o racismo, basta qualquer situação que você vai olhar a cor da pele do outro. E esse racismo vai vir à tona. Inclusive, como ela escreve isso no livro também, né? Porque ela destaca, ela coloca ali Uhum. itálico, né? Ela faz questão ali de destacar justamente para fazer essa referência com esse racismo. Boa percepção, Kalina, não tinha atentado para isso. E vocês viram que ele poupou outra pessoa, né, do ônibus, de ser assaltado, Foi um menino negro, eu ia comentar isso quando você terminasse de falar. porque possivelmente eles eram também o quê? Negro, Negros. né? Isso. Então, a violência, no mapa da violência, os negros estão mais envolvidos em criminalidade porque estão marginalizados, né? Então, é bem comum
que os negros estejam mais envolvidos no tráfico, em assalto, porque eles têm menos oportunidades de vida, de emprego. Eu me calo para vocês irem seguindo, viu? Tudo bem. Podemos ir para o próximo? Violência contra a mulher. Eu Natalina. adoro esse próximo também. Maria foi o que, Rihanna, Maria foi o que me chocou. Uhum. Primeira vez que eu li, eu já li esse livro assim, umas 3, 4 vezes. Maria foi a primeira vez que me chocou. Mas esse daí, quando a gente vai relendo, a gente vai encontrando coisas que a gente não tinha visto. Mas eu vou deixar vocês comentarem primeiro, porque senão eu atropelo todo mundo. Não, esse eu vou deixar você. Agora você fez aí o... Eu coloquei alguns pontos aqui, mas pode começar. Depois, se houver Não, necessidade... esse o ponto que eu não tinha percebido foi o título, o nome dela. Rihanna olhou agora. Natalina, gente. De Natal. Menino Jesus. Nascer. Aí quando a gente vai lendo, a primeira vez que eu li, eu não vi isso. Passei direto pela história, porque também eu li todo, né, de uma vez, aí é diferente quando você vai lendo, vai parando, vai deixando o ócio criativo tomar conta, né? Quantos filhos Natalina teve? E aí, Natalina, de Natal, ela vai ter várias barrigas, por isso que fala quantos filhos ela teve, né? O conto resumindo. Ela vai engravidar diversas vezes e vai ter ódio das suas barrigas. Inicialmente é isso. É uma mulher que é engravida, né? A gente já vê aí uma ausência de educação ligada à questão da saúde, de não se proteger, né? Ela engravida ainda menina, brincando com um amigo e descobrindo o sexo no brincar. Então, já começa daí, né? Como é que era a estrutura dessa casa onde ela morava. Ela tem uma mãe que a gente entende que é empregada doméstica, porque trabalhava na casa da madame, né? Como ela falava. Tem uma mulher que é referência na favela onde ela mora, no lugar que ela mora, que é Saprachedes, que era exímia no ato de fazer abortos, né? Então, assim, a questão do aborto é legal ou não, ele acontece no Brasil. Isso é fato. Então, assim, meninas morrem fazendo abortos ilegais. Não estou aqui dizendo que somos a favor do aborto, mas é algo que deve ser pensado. Uma política pública para evitar o aborto seria justamente uma educação voltada para a questão sexual. Né? Isso não existe, é um tabu ainda nas escolas. Tanto é que ela brinca. Aline, Pode falar, Marina. é uma coisa, tipo, eu acho que essa mulher, eu ficava meio em dúvida se ela era uma pessoa realmente que, tipo, fazia os abortos, porque quando ela tá comentando as coisas que essa mulher fazia, ela falava que as mulheres às vezes saíam com uma criança, uma vida nova nos braços, e às vezes não saía. E tipo, ela comia as crianças, enfim, a mente dela pensava isso. Mas será que ela não era tipo uma pessoa que podia fazer partos ou abortar? Ela realmente era uma pessoa que Ela era abortava sempre? parteira. Só que, ao mesmo tempo que ela era parteira, devido à necessidade das pessoas do lugar, ela também fazia chás abortivos. Mas ela também era parteira. E aí também tem uma diferença, às vezes a pessoa não sair com vida também. Às vezes a mulher saía com o filho, às vezes saía sem o filho e às vezes nem saía. Porque muitas meninas morrem no aborto. Né? Porque quando você toma algum chá abortivo e você não tem um controle, um hospital, um lugar apropriado para aquilo, você pode ter uma hemorragia e sangrar até morrer. Né? E isso acontecia. Por isso, essa lenda dessa mulher virar uma espécie de bruxa, né? A gente tem aí uma mistura. Kaline, e também, em um determinado contexto da nossa sociedade, não muito distante, existia a escassez das políticas públicas, principalmente em comunidades mais afastadas. Então, as mulheres tinham interior, as mulheres tinham seus filhos em casa, e aí era muito comum isso. A parteira
que ali em casa realizava, né? Ela também tinha o domínio, tinha o conhecimento para tirar essas crianças prematuramente. Isso era muito comum, principalmente em um contexto um pouco remoto, em que não existia informação em relação à questão dos preservativos, né? Dos meios, né? De se preservar um filho. Então, não tinha tanta informação assim. Principalmente em um contexto de comunidade. Faltava comida, do mesmo jeito que faltava comida, também faltava informação. Então, essa menina, essa mulher, ela, por falta de informação, engravidava. E também era muito comum esse início, né, precoce na vida sexual. E aí, era um tipo, é um ciclo, né? Uma coisa que vai levando... E aí, levando para a redação, dá para trabalhar na gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência. A violência contra a mulher, porque vai ter o estupro, a questão do aborto, isso, a ausência de políticas públicas nas comunidades, né? Isso. Um programa muito interessante nesse contexto é a Rede Cegonha, que, embora ele seja mais centralizado na mulher grávida, né, na questão do pré-natal, a Rede Cegonha, que é um programa do SUS, ele também viabiliza para que essas meninas, essas mulheres, elas tenham um mínimo de educação sexual, façam o seu planejamento familiar. Então, se esse problema de gravidez na adolescência ainda existe no país, será que é porque esse programa de Rede Cegonha ele não está sendo ineficaz em algum ponto? Ou será que ele não está atingindo todas as pessoas ou fazendo uma abordagem realmente séria? Porque a educação sexual eficaz, ela é uma das formas para prevenir também infecções sexualmente transmissíveis, que era o que a protagonista, ela estava ali se expondo, não só a gravidez, mas também essa questão da saúde, né? E se essa mulher contraísse alguma infecção sexualmente transmissível, o que ela seria estigmatizada? Porque tem os estigmas ainda presentes na sociedade, principalmente para paciente soropositivo. Tem muita questão de tabus mesmo, um desconhecimento da população sobre isso. Então, seria mais um agente para que ela fosse marginalizada. E ela estava se expondo aquilo ali, muitas vezes sem conhecimento sobre o que ela realmente estava fazendo, porque só era uma menina, né? Iniciou precocemente, sem saber o que era aquilo tudo. Principalmente falta de informação, né? O papel da família naquele contexto ali. Nesse momento em que ela começa a ter sua vida sexual, né? O papel dessa família de orientação. E a ausência da informação, ela faz ela fugir, né? Ela foge. Quando a mãe diz que vai levá-la numa Sapraxedes, é para Sá, eu estou trocando, mas quando ela vai levar ela, ela foge. E ela não volta mais para o lugar onde a mãe dela, ela foge da mãe. Eu achei lindo uma parte. Agora, é um paradoxo, né, esse conto, porque o único filho que ela vai amar foi fruto da violência. Porque ela diz que esse filho ela não deve a ninguém. Ela foi tão violentada pela vida, assim, antes. Ela tem uma... A gente vai ter que estudá-la, que ela, nas gravidez anteriores que ela teve, a gente vê que ela teve várias barrigas, mas nem todas vingaram, né? Mas os que ela teve, ela não se apegou. Um ela deu para a enfermeira, outro ela deu para o Tonho, que foi um dos parceiros sexuais dela, que queria ter uma família com ela, mas quando ele falou em família, ela fugiu. E o único filho que ela vai querer é o filho do estupro, que a gente sabe que, por lei, ela estava acobertada para abortar. Né? O único aborto legalizado no Brasil é esse. É o fruto do estupro. E ela não aborta. Ela diz, esse sim eu vou ter, porque esse é meu. Eu não devo a homem nenhum. Né? Então, a raiva também do outro sexo, né? Do oposto, com o qual ela se relaciona, mas, ao mesmo tempo, ela não quer perto dela. E você vê Podem falar, viu? que essa mulher ela é objetificada em uma das suas gestações, né? Porque existe uma gestação em que ela dá esse filho para o patrão.
E aí, esse patrão, ele justamente, junto com a mulher, eles ali combinam dessa mulher engravidar, porque a esposa não conseguia. E aí ela passa por todos os traumas fisiológicos de uma gravidez, ela enjoa, ela fica com dificuldade respiratória, e ela conta isso no livro. Mas no final, o filho não é dela. Esse filho que ela gerou, ele teve que ser dado. Então, objetificaram esse corpo negro, e é uma forma também de marginalizar a figura feminina negra, né? Porque tem muito isso, e isso tem raízes históricas. Porque no Brasil colonial isso também acontecia, ali de elas serem usadas e abusadas para cuidarem de filhos que não eram delas, enquanto os filhos dela estavam sendo torturados pelo próprio sistema. É muito irônico, mas isso também existe aqui no livro. E até a questão da romantização, né, da gravidez. Como assim? Você está grávida e você não gosta disso? Toda aquela romantização, aquele momento perfeito, aquilo que a sociedade prega de perfeito e estar grávida, aquela perfeito, isso. A romantização. No final, ela termina como contam. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Porque ela mata, né, o homem que a violenta, depois do ato sexual, ele desmaia, cansado, aí ela sente a arma e pega e dá um tiro nele, ela nem vê o rosto. Então, ela foge, né? Foge mais uma vez, só que agora é do comparsa dele, né? E ela diz, ela sabe que está vivendo sempre no perigo, entre a vida e a morte. Vamos para o próximo? Vamos. Deixa eu passar aqui. Eu acho que no último, não deu para ver, né? A questão da gestão do tempo, não está dando para ver, mas era o do Cooper, né, de Sida, não é isso? Foi, acredito que sim. Que é aquela mulher que vive ali no desenfrear, né, naquela loucura da nossa sociedade contemporânea. E eu associei muito a questão da sociedade líquida, né, do Bauman, que ele traz muito isso, né, a busca por trabalho, e não se perceber, e não se enxergar. Foi esse que Rihanna estava tentando lembrar, que ela usa coisas mais rápidas, porque ela não tem tempo a perder. Justamente o retrato da nossa sociedade, né, contemporânea. A produtividade tóxica. Né, daria para, inclusive, trabalhar com a temática que fosse nessa perspectiva de produtividade. Inclusive, até já escrevemos, né, sobre isso, essa questão dessa produtividade. E aí essa mulher, e justamente a figura da mulher, né, que tem que trabalhar para dar conta de tudo. Vamos passar para o próximo. Quer falar, Karina? Só no Cooper de Sida, uma coisa que me chamou a atenção é que ele se assemelha com o estilo do de Clarice Lispector. Ela parte de algo, ela vem vivendo uma vida, né, agitada, digamos, rotina mesmo, a questão de rotina. E algo, de repente, tira ela dessa rotina e faz ela acordar para si mesma, que é o existencialismo. E aí acontece isso com ela em um dia. Porque até o Cooper dela, que já é Cooper, a gente já liga a corrida, era um Cooper corrido de quase ela não tocar no chão. Ela via as pessoas de relance. E depois ela começa a parar, ver o mar, perceber o mar, porque ela corre em Copacabana, e ela percebe o mar. E o mar provoca uma reflexão. E ela, pela primeira vez, talvez, na vida, ela tira um tempo para ela. Acaba o conto assim, né? Ela tirando um tempo para ela não vai nem trabalhar. Me lembrou Amor, me lembrou Devaneio de uma Rapariga, de Clarice Lispector, em que elas se acordam, de repente, e param assim para pensar. Eu estou vivendo a minha vida atropelando e eu, né? E aí me lembrou bastante. Ele é leve, né? Ele é leve, ele não tem violência, é um dos poucos que não tem violência. Mas é uma violência urbana também. Porque a partir do momento que a gente não tem tempo nem para si, nem para olhar para o mar, já está dizendo tudo. A modernidade líquida não precisa nem ser explicada, né? Tá aí. Finalizei. Outro livro que traz muito é A Sociedade do Cansaço,
né, que a gente escuta muito, mas é muito presente, né, nesse conto. Justamente por isso, ela tem dificuldade de descansar, ela não para, ela quer sempre estar ali. E isso meio que a gente também vivencia isso, porque diariamente a gente está ali fazendo uma coisa e outra, e nós não percebemos o nosso dia a dia. E as redes sociais, por exemplo, é um dos culpados disso. Tudo é muito rápido, tudo é muito frenético, a globalização. Então, vocês podem trazer essa interdisciplinaridade de outras disciplinas, né, humanas, para esse conto, tá? Burnout, né? Tá tão comum, também dá para associar devido a essa. Seria a causa, né? Um Justamente. argumento causa-consequência, você colocar, usar o conto, mostrar que esse correr pela vida, né? O correr o tempo todo. Porque o que é que gera o burnout? Burnout, não sei, nunca sei como pronuncia. Meus alunos que estão aí sabem como eu sou Eu acho que péssima aqui de gente bilíngue aqui nesse curso. Brenda, não sei se você está pronunciar aí. o inglês. Eu ia falar burnout, mas eu fiquei na dúvida. O próximo é lindo e um dos mais tristes, né? Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, e aí traz criança como protagonista, e aí acaba com a gente, né? Quando traz criança sofrendo violência de uma forma. É o que todo mundo, né? O que vira notícia, infelizmente, mas aí a notícia é banalizada e no outro dia todo mundo já esqueceu. Rihanna, vou deixar com vocês, né? Eu falo demais. Basicamente, esse conto conta a história de uma menina que sai atrás do seu brinquedo favorito. E nessa caça ao seu brinquedo favorito, ali no embate com a irmã, um embate familiar, inocente, ela sai pela comunidade atrás desse brinquedo freneticamente. Ela está tão enfeitiçada nesse mundo infantil, nessa inocência infantil, que ela não percebe o conflito armado que está ali na frente dela. E ela acaba sendo vítima desse conflito armado. E é muito interessante porque no conto a autora ela descreve justamente esse sangue desses corpos, esses corpos no chão. Justamente ela faz você enxergar essa violência existente nas comunidades. E isso envolve menores em situação de risco, porque ela estava em risco tanto habitacional, risco alimentar e também risco porque ela estava sendo exposta à criminalidade diariamente. Isso não é visto somente nela, mas também no caso dos irmãos. Os irmãos também estão ali envolvidos com a criminalidade, eles fazem parte desse contexto. E essa dignidade, essa justiça social, essa cidadania, basicamente, ela não é existente. Exatamente, falaram aqui de Cidade de Deus, exatamente isso. Lembra a Cidade de Deus? Lembra a Tropa de Elite, né? Que os menores, eles eram justamente enfeitiçados ali pelo mundo do crime. Tem até uma cena em que um policial, né, o chefe ali da polícia, ele acaba, para que o menor entregue onde estão aqueles criminosos, ele acaba indo para alternativas mais violentas, né? Acaba justamente ferindo a dignidade daquele menor naquela abordagem policial. Então, são filmes, sim, que a gente pode trazer para esse conto, tá? E a gente também percebe no finalzinho do conto a tristeza da irmã ao se deparar ali com o corpo da outra morto, sem reatividade. E aí o conto também deixa em aberto como seria a reação dessa mãe de perder uma filha. Né? O conto não descreve, mas como seria isso? Tantas tragédias que nós vemos no dia a dia, seja no nosso estado ou fora dele, que conta realmente essa vida de comunidade, onde menores perdem sua vida e principalmente menores negros, né? Que é justamente o nosso contexto aqui, que são os mais justamente abordados de uma forma mais violenta pela polícia, né? Esse policiamento existente. Tanto ali eles estão mais sujeitos à criminalidade de inúmeras formas. Uma coisa me chamou a atenção. Eita. Pode falar. Eu ia falar só dos brinquedos. Então deu. Acho que a gente vai se encaixar aqui nas nossas falas. A maneira como ela conclui o conto. Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. E aí, retomando a questão da infância, né? Que essa criança, ela deveria estar o quê? Brincando. Brincando, né? Ela poderia estar num lugar de segurança. Ela poderia morar em um lugar de segurança. E aí, nesse contexto de violência, esse brincar, ele se confronta com a morte. Esse conto é realmente, assim, muito intenso, né? Nessa perspectiva. Ele traz muitas, como a Rihanna falou aí,
primeiro subemprego da mãe e do pai, né? O pai aparentemente pedreiro, dos mais velhos, né? Também, em vários contos aparece mãe que tem filhos com vários homens, né? Na tentativa de continuar lutando pela vida, de encontrar um companheiro que consiga dividir as contas e também a miséria. Mas os brinquedos, né? No início do conto fala que era Zaíta e Naíta, né? Duas irmãs gêmeas. A mãe achava que não ia engravidar mais e pegou a barriga e vieram gêmeas. Imagine isso para quem já passa, conta o que tem para comer. E aí os brinquedos, bonecas incompletas, chapinhas, né, de garrafas, latinhas vazias, caixas e palitos de fósforos usados. E o brinquedo que ela mais gostava, porque talvez fosse o mais completo, porque os brinquedos são todos incompletos, era uma figurinha flor, que até tem esse neologismo, né? De a figurinha flor, que é o que ela estava procurando. Talvez fosse o mais completo, fosse o ouro, né? O tesouro dela dentro desses brinquedos. Né? E quem tinha pego, se eu não me engano, foi Naíta, não lembro, porque não reli agora. E aí fala que um dos irmãos, que provavelmente estava envolvido nesse tiroteio, né? Estava buscando outra forma de poder. Um foi para o exército, e o outro estava buscando outra forma de poder, que é a criminalidade, que a Ana falou. Né? Mas tem uma parte que você falou da visão do Estado de Deus, e eu lembrei dessa parte. Os moradores, depois do tiroteio, de tudo acontecer, né? Os moradores do beco, onde havia acontecido o tiroteio, ignoravam os outros corpos e recolhiam só o da menina. Naíta demorou um pouco para entender o que havia acontecido. E assim que se aproximou da irmã, gritou entre o desespero, a dor, o espanto e o medo. Zaíta, você esqueceu de guardar os brinquedos, né? O choque. Ela entendia que a irmã tinha morrido, mas ainda assim ela grita, porque sabia que a mãe brigava, né? E Naíta era mais agitada. E Zaíta, que é a que morre, era mais lenta, era mais calma. Então também tem isso, né? Ela não entendeu, talvez por isso, que estava tendo um tiroteio. Finalizou. Outra perspectiva que eu também observei aqui, a questão de uma irmã cuidar da outra, né? Dessa responsabilidade de uma criança cuidando de outra criança. Não porque a mãe fosse irresponsável, mas ela não tinha outra alternativa. E aqui no livro também fala a questão de que ela tinha um filho que era envolvido na criminalidade e que ele oferecia sempre o dinheiro para a mãe. Então, a mãe tinha ali a opção de aceitar aquele dinheiro do crime ou não. Mas aí a família seguiu o quê? A família, ela optou pelo caminho certo. E aí, novamente, a gente faz um link com aquele conto lá que a gente já conversou. O de Ana da Venga, né? Que, tipo, a criança, os pais, eles optaram por não ir para esse contexto de criminalidade. Mas eles não tiveram como fugir dele. Foram vítimas do mesmo jeito. Né? Mesmo fugindo, mesmo saindo, mesmo não aceitando, mas eles não tiveram outra alternativa. Eles foram ali afetados do mesmo jeito. E vocês trouxeram a Cidade de Deus, eu novamente vou trazer essa série Impuros. Inclusive, fica a dica para vocês, tá? Tem uma situação muito semelhante nessa série. Como é o nome da série? Impuros. Impuros. É Impuros. E aí, Impuros. E aí tem são 2 filhos, a mãe e 2 filhos, né? Aí um vai para o exército, ele vai servir o exército, e o outro vai ser aviãozinho, né? Ele fica com a função de entregar droga. E tem a mãe, né? A mãe protetora, a mãe que trabalha, justamente o mesmo contexto, a mãe protetora, a mãe que trabalha. E por aí um atropelo do destino, esse irmão chega com a droga em casa e o que é do exército leva para a boca de fumo para devolver e ocorre o desencontro, acabam, né? Ele deveria entregar essa droga o dinheiro dessa droga para o miliciano, ele não entrega. E aí ele é morto pela polícia. Né? Aí entra aquela questão da polícia com o crime, o policial que se corrompe, né? E esse que era do exército, ele acaba entrando para o contexto do crime. E aí, essas duas obras, elas conversam muito.
Porque muita coisa que é narrada aqui são, né, são vários capítulos, vários episódios, elas se entrelaçam, porque é a mesma realidade. Né? É o mesmo Brasil ali, conversando em obras diferentes. E ele se torna o traficante mais famoso do Rio de Janeiro, que, inclusive, essa história é baseada em fatos reais. Que não sei se alguém vai lembrar, não sei, Kaline, mas teve aquela situação em que um repórter colocaram ele dentro do pneu na favela do Rio de Janeiro e atearam fogo. Pronto, é a história desse traficante. Eu esqueci o nome dele agora, mas depois eu posso falar para vocês. Então, é a história, essa série é a história desse traficante. E aí essas obras, elas se completam justamente, né? Uma mãe que não quer aceitar essa perspectiva da família envolta na criminalidade, mas acaba ficando sem alternativa. Porque ela perde o filho para o crime. Mas são dores semelhantes. E aí são dores das comunidades, né, de muitas comunidades brasileiras que não se tem essa... Aí a gente entra novamente no Estado, né? Vamos pensar na perspectiva de redação mesmo. A função do Estado. E aí entra na questão do trabalho, preciso trabalhar para sustentar. Mas com quem eu vou deixar meu filho? Uma criança que precisa cuidar de outra. E aí vem a menção à infância, né? Essa relação com essa infância, o brincar. Eu achei essa daqui bem... É sobre. Vamos continuar. Ele é triste demais. Uhum. Quando é criança, toca. O próximo conto é de Lixão. Aí vem o primeiro protagonista homem, né? Do conto. Sim. Do livro. Sim. E de Lixão, para mim, foi a imagem mais forte que eu vi, foi a de Lixão. A imagem, uma parte, né, que... eu vou deixar a Rihanna resumir, e eu queria falar só dessa imagem que me impactou. Você leu esse, Rihanna? Eu falei, mas nem sei se você leu. Leu? Ficou chocada também com o de Lixão? Com certeza. Acho que todos os contos chocam um pouco a gente. Mas eu quero principalmente centralizar mais nessa ambiente do lixão, tá? Nessa animalização que esses trabalhadores eles têm ali naquele ambiente de lixão, e isso é muito frequente nesse conto, tá? Essa falta de humanidade, essa falta de direitos, essa insegurança alimentar, a exposição deles a tudo, a doenças, a insegurança em relação ali a equipamentos específicos que não existem para eles manusearem aquilo ali. Imagina, por exemplo, seringas contaminadas descartadas naquele lixão. Eles estariam ali expostos. E o que é que eles poderiam fazer em casos de manipulação, né? Então, a gente pode ter uma visão mais ampla nesses contos e trazer também uma visão mais geral. Quando vocês forem aplicar esses contos na redação, não é obrigatório vocês contarem a história, porque esse não é o nosso objetivo na redação do Enem. Nosso objetivo é justamente vocês façam um resumo da obra e apliquem de forma estratégica para aquele tema que vocês estão abordando. Eu achei muito interessante porque essa obra também traz questões relacionadas ao meio ambiente, não só ao eixo social, mas ao eixo meio ambiente também está relacionada. Né? Assim como ela trouxe mobilidade urbana, ela é uma obra bem geral que vocês conseguem aplicar em diversos temas. Então, aqui vocês têm justamente uma carta na manga, tá? Substituam a Constituição Federal por ela. É uma carta na manga que vocês usam para qualquer tema. A gente usava muito Constituição Federal, mas ficou um tema muito batido, um repertório muito batido. Então, vocês podem fazer essas substituições. Inclusive, vai encantar o corretor, né? Qual corretor que não se encanta, Kaline? Lendo a redação que esse aluno já traz ali uma perspectiva literária. Então, assim, o texto vai sair totalmente do óbvio, né? Do que já se espera. Essa referência podia ser colocada... Essa referência podia ser colocada justamente você descrevendo como seria esse ambiente, que era um ambiente de animalização dessas pessoas, e trazer para o tema.
Por exemplo, no livro, na obra Olhos d'Água, inúmeros usuários estavam no contexto de lixão, ou alguma coisa assim, você descreve justamente o ambiente, e aí você diz, similarmente à realidade brasileira, o descarte irregular do lixo também provoca, né? Você vai colocando. É mais fácil escrevendo, mas deu para ter um insight aí, né? Você puxa questões sociais e você descreve esse ambiente como um ambiente de degradação mesmo. Seria esse insight aí que vocês deveriam ter. E aí dá para fazer uma relação também com Capitães de Areia, né? A vivência deles, o lutar pela vida. Ele é um órfão, né? Ele vira órfão, alguém mata a mãe dele, violência. Eu lembrei de outro, falo do meio ambiente, eu lembrei de um documentário de Vicky Muniz. Eu acredito que seja de 2010, O Lixo Extraordinário, que aí a gente vai percebendo a vida dessas pessoas por trás do lixo e o risco diário que Rihanna falou que elas correm, né? Também tem a campanha da fraternidade deste ano, que também está ligada ao meio ambiente. Então, são vários pontos que dá para serem ligados, caso o tema seja meio ambiente. O Di Lixão, o nome dele é Di, tá? Di Lixão é porque ele já vive no lixão. Então, o meio nomeando a personagem, novamente aí a linguagem. Ela adora brincar com essa... Até os neologismos dela, eu acabei não falando, são feitos por justaposição. Ela não corta palavra, ela só junta e dá uma nova semântica a essa palavra, né? Que é a justaposição que acontece aí. E aqui ele fala também, né? Ele briga com o amigo e ele está com dor de dente e o amigo dá um chute nas partes, né, baixas dele, como ele diz, e ele pergunta, será que a parte baixa de cima a mesma dor vai ser uma? Ele só sente dor, é como se a vida dele toda fosse uma dor, né, e vive nisso. E aí junta a fome, a insegurança alimentar, a ausência de saúde, dor de dente, algo que seria resolvido facilmente se tivesse uma política pública, um posto de saúde adequado, se ele fosse cidadão, que a gente não sabe nem se tem documento. Né? E juntamente com a luta diária de marcação de espaço com os outros que estão ali vivendo do lixo. Inclusive, já vem sendo uma das minhas apostas, já acho que uns 2 anos que eu estou... A questão das pessoas, dos indivíduos, que têm como fonte de renda esse espaço, né? Esse lugar. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham ali com reciclagem, essas pessoas que tiram o próprio sustento, tá, desse espaço, numa perspectiva mesmo de vir como tema isso, né? A invisibilidade desses indivíduos. Pode sim ter uma forte... e, além disso, a gente precisa observar essas obras... Peraí, que chegou alguém aqui. Essas obras que estão em pautas, né? Que, tipo, traz esse retrato que a banca ama. Tortarado. O ano passado, se vocês pararem para observar o tema da redação, ele busca como referência o Tortarado. Foi um referencial ali para esse tema, tá? Então, assim, não só a questão de repertório, mas possíveis temas que estão aqui internalizados nesse livro. E essa questão das pessoas que sobrevivem desse espaço, desse lugar, né, eles ficam ali justamente nessa perspectiva de invisibilidade mesmo, de direitos trabalhistas que não existem, né, são pessoas totalmente esquecidas e que têm um papel fundamental, como o Rihanna falou, para o meio ambiente, né, existe esse papel. Gente, a parte que eu falei que eu fiquei chocada foi porque ele, quando está com essas dores todas, ele diz, né, em terceira pessoa, né, o conto, e foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto. Pela primeira vez, depois de tudo, se lembrou da mãe. Essa posição de feto é muito forte, porque você volta àquela situação de tentativa de proteção. Ele busca proteção, ele busca cuidado, mas ele já é um homem na cabeça dele e ele não pede ajuda a ninguém. E ele morre. Ninguém sabe se dá infecção, se dá fome, se tudo junto, mas da miséria, né? Da pobreza. Ele vai morrer. Ele ainda pensa em pedir ajuda, mas ele silencia. Por quê? Pedir ajuda é mostrar fraqueza.
E aí ele não mostra. E segurança em todos os lados aí, né? E a posição do feto também remetendo ao útero, né, Kaline? Como essa imagem ali desse útero, da proteção da mãe, de uma pessoa totalmente desassistida, né? Ótimo. Próximo é lumbiar. Esse foi o que eu chorei lendo, Deus me livre. Não. O final dele é bem... Ele aparentemente tão leve, né? Porque ele está numa profissão também num subemprego. Muitos subempregos aparecem aqui. Eu jurava que ele ia para o empreendedorismo. Eu digo, será que esse menino vai empreender? Será que ele vai ser um diferencial aqui nessa obra dela? Inteligente. Inteligente. Será que ele vai ser alguém, né, que vai ascender? Então, ali, em meio à oportunidade que ele vendia as flores, né? Mas aí tinha aquele impasse das flores. Não é um bom produto assim vender, elas murcham. Mas ele sempre buscava uma alternativa para vender essas flores, e ele aproveitava o momento em que os casais estavam ali encantados, enamorados, e ele chegava, né, oferecendo essa flor, e trazia muito essa perspectiva do amor, e aqui tem um garoto que vai ser um diferencial. E aí ele tem um fim trágico, que realmente, assim, aí você consegue enxergar a perspectiva, né, de essa infância que é destruída. É uma sociedade que não tem. A infância, primeiro pelo trabalho, né? Porque quer queira ou que não, ele está numa perspectiva de trabalho infantil, ele precisa trabalhar, mas ele também. E de repente, né? Programa de erradicação do trabalho infantil, que deveria funcionar em todo o país, mas para isso a criança precisa ter documento, ter família, e as que não têm. E aí ele fica os transitando, programas, né, eles têm muitas lacunas ainda. Sim, e ele transita, né, entre o trabalho e a infância, porque quando ele vê aquele presépio, ele remete, né, à infância, mas aquele presépio também é um espelho de quê? Gente, só uma coisa, para quem não leu o Conto Lumbiar, leiam, tá? Ele resumindo, é um menino que trabalha, como a Osleide falou, do trabalho informal, já vendeu amendoim, já vendeu chiclete, no momento está vendendo flores, e ele tem um sonho, ele é apaixonado por presépios. E aí, quando ele descobre que uma loja, material construção, se não me engano, material de construção, né? Vai expor o maior presépio que já se falou na cidade, ele fica louco para ver, só ver, ele só queria ver. Mas para entrar na loja só pode entrar com acompanhante. E aí que a gente descobre que ele não tem família, né? Porque se ele tivesse, pelo menos eu não lembro. Não sei se ele tem, a mãe não pode, alguma coisa assim. Depois eu vou reler esse conto. Mas ele não tem ninguém que o acompanhe à loja. Isso é o que ele enfrenta. E chega o último dia de exposição do presépio. Então, ele vai tentar chegar a esse presépio de toda forma. E ele consegue chegar. E o que é interessante é ele se vê no menino Jesus. Porque ele gostava do presépio, né? Tinha mãe, né? É porque ela trabalha também. É tipo assim, aquela mãe que coloca os filhos para trabalhar na rua, no sinal, vendendo uma flor, vendendo uma coisa. Aquele contexto de família, né? Família desestruturada, né? E aí ele quando entra na loja, o último dia seria a última chance dele, ele se vê no menino Jesus. Então, por que também ele gosta de presépio, né? O menino Jesus, ele nasceu em um canto pobre. E é Jesus. Então, ele se vê em Jesus, né? Então, isso é muito forte. A esperança, né? E aí ele pega o menino Jesus e rouba, né? E sai correndo com o menino Jesus. E aí eu fechei os olhos, parecia que eu estava vendo a cena. E aí vocês dizem o final, quando tem coragem. E assim, ele poderia roubar qualquer componente ali daquele presépio. Mas ele escolhe justamente o menino Jesus porque tinha aí essa imagem de uma esperança, o Natal, renovação, sonhos,
Ela traz isso muito implícito. E aí, quando ele foge, né, dessa loja de material de construção com o menino Jesus na mão, ele é atropelado. E aí tem a intertextualidade bíblica, né? Ele isso. tocou o menino Jesus, a sua semelhança, Deus menino. A transição, né? A transição entre a terra e essa passagem, né? A questão da espiritualidade aí também. Traz essa questão. E é engraçado porque a gente pode trazer para esse contexto a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é uma legislação do país, mas que muitas vezes ela não funciona, porque ela diz que é direito da criança estudar, é direito da criança ser assistida, mas cadê esse direito? Porque ele estava trabalhando. Em nenhum momento você vê o conto citando de que ele estava estudando, ou que ele estudava em horários ali paralelos. Não, ele só estava realmente trabalhando. E tem um autor que é Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, eu acho. É uma pronúncia assim. Que ele é um filósofo que diz que a Esse eu escola... sei, porque Bourdieu, né? Pronto. E aí ele afirma que a escola é um dos instrumentos para socializar o indivíduo, a escola e a família, mas a escola principalmente. Então ele traz justamente aí o papel da escola na formação social e humana dos indivíduos. Que a escola vai muito além das disciplinas ali que você aprende. Você tem um convívio social que essa criança estava perdendo. Então vocês podem até pesquisar sobre ele, tá? É muito importante. Ele é o mesmo daquela teoria de violência simbólica do Estado, que, queira ou não, entra também nesse contexto, quando a segurança expulsa essa criança, ou vai atrás e cerca ali essa criança, onde a gente vê essa violência de uma forma mais explícita. Será que se fosse uma criança branca, né? Ele teria as mesmas atitudes? Então, a gente vê também o racismo estrutural nas formas de poder. Esse até na filósofo, ele dizia linguagem, né, muito sobre Rihanna? isso, Ele Bourdieu. chama de pivete. Isso, Bourdieu fala muito sobre isso. É uma ótima citação para vocês. Podemos seguir? Vamos falar sobre mais algum conto? Tem mais algum especial? Porque aí nós temos Os Amores de Quimbá, temos Ei Ardoca, A Gente Combinamos de Não Morrer. Eu vou falar só um rapidinho do A Gente Não Combinamos de Morrer, porque eu sei que a hora está avançada, né? Porque todos os contos, eles são em primeira ou terceira pessoa, mas é uma só voz. Isso. E no A Gente Combinamos de Não Morrer, eles vão ter, tanto ele, eu acho que quanto o último, acho que é ele que vai ter vozes. As vozes, sim, Kalina, é esse. É ele. Ele vai ter vozes, né? Então, assim, é algo diferente também. Já começa na quebra da concordância, né? No título. A gente combinamos de não morrer. Como se inserisse quem está escrevendo ali. Né? Que a silepse é um desvio, mas aqui, poeticamente, é possível. Né? Igual, eu lembrei, eu acho que é Engenheiros do Havaí, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, né? Aí tem uma parte que ele erra. Ai, meu Deus. Só olhando a letra. Mas eu lembrei na hora, porque também faz essa mesma quebra. Pronto, era só para encerrar isso. Gente, uma coisa, só um livro para quem quer continuar lendo Conceição Evaristo, já viram que ela é maravilhosa, né? Literatura contemporânea, traz um realismo forte. A gente sabe que hoje em dia, na prova de linguagens, nós temos hoje muito mais literatura contemporânea até do que o modernismo que antes era visto. A literatura contemporânea está predominando na obra. E quem quer continuar lendo a obra dela, tem uma que acontece também na favela, só que é um processo de desfavelização. Eu até conversei com a Alcileide sobre esse livro, que é Becos da Memória. Tá? Também é uma leitura fácil, só que não são contos. É um livro todo na memória de uma menina. Então, a voz também do narrador é diferente. A gente parece que está andando com ela na favela. E essas pessoas são convidadas, entre aspas, né, que não é convidada,
a saírem, porque aquele lugar vai ser usado para construção de um prédio chique, né? Isso já aconteceu em várias cidades, em vários momentos. O Cortiço da Luiza Azevedo, a gente também vê esse empurrar, tirando as pessoas do centro da cidade, empurrando para a periferia, né? Para que as pessoas que têm mais poder aquisitivo fiquem ali na parte melhor, né? Tenha mais acesso a tudo. Então, Becos da Memória também é dela muito bom. Perfeito. Kaline, agora sim, eu acho que vale a pena a gente só fazer o fechamento da parte desses contos, né? Com esse último conto, porque quando eu li, né, lá quem está aqui na aula desde o início, que a minha fala foi justamente essa questão dessa ancestralidade, né, do poético, e ela faz esse link, né, desse primeiro conto com esse último. Então, ela traz todas essas mazelas da sociedade, mas no final ela traz ali, apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento, a questão da esperança. A esperança de um povo. Então, o último conto é Ioluar, né? Eu acho que é assim que lê. A alegria do nosso povo. E aí, é justamente um local em que faz muito tempo que as mulheres não têm filho. Até que uma mulher engravida, e a gravidez dessa mulher é a representatividade da esperança. Então, eu vi muito por essa perspectiva, que apesar de todos esses problemas, existe vida, existe a esperança, existe o acreditar. E no começo do conto, meio que as pessoas estão desacreditadas ali, né? Elas estão numa posição de inércia. E aí, quando surge essa gravidez, e aí tem esse contato com essa ancestralidade também, no sentido de que precisa existir uma continuidade do nosso povo. O nosso povo não pode morrer, mesmo diante da desigualdade social, mesmo diante da fome, da miséria, da violência. Existe aqui vida, né? Existe esperança. Né? E até a questão da resistência. A todo tempo, o livro traz a figura da mulher negra, do homem negro, e a resistência. Diante de toda a resistência à busca pela vida, apesar da maioria, né, a gente ter fins trágicos, e acredito que ela realmente fez isso de maneira impactante para que a sociedade consiga enxergar, né, e consiga enxergar a realidade, como que acontece, dentro de uma perspectiva de desigualdade, dentro de uma perspectiva de racismo estrutural, o que é que essas pessoas sofrem cotidianamente, né? Tipo, se você, por exemplo, pegar for ouvir uma música de Racionais, você vai... Ele traz isso, ele escancara ali, por meio da música. Essa realidade, esse sofrimento. E que a sociedade, ela fecha os olhos para isso. É como se não existisse. E aí coloca esses indivíduos numa condição de invisibilidade social. Então, esse fechamento eu achei assim fantástico. Eu consegui enxergar por essa perspectiva. Tem esperança, uma criança, uma gravidez, né? A vida. E ele fala nesse conto, né? Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante das dificuldades. Então, não significa dizer que é porque tem esperança que vai apagar a visão crítica. Não. Há uma visão crítica, entende-se que tem muita dificuldade, mas que é necessário persistir, né? Ser resilientes diante dos problemas. É lindo esse conto. Esse conto é bem pequenininho, acho que é o mais curto, né, de todos. Ele é o mais conto e muito intenso. E cheio de... A gente tem que ficar pesquisando para entender justamente a ancestralidade. No primeiro conto, ela também fala ela também tem um sincretismo religioso, né? A mãe dela pedia ajuda quando começava a chover, porque os barracos, né, a insegurança das moradias, quando vinha tempestade, enchente, se apegava com as filhas e ficava, né, pedindo a Santa Bárbara ajuda, que é a santa que protege das tempestades, de tudo, e também os olhos dela, ela fala de Oxum, que também é Oxum, que também aqui está na religião africana ligada a rio, a água, né? Então tem a questão também disso, do sincretismo religioso.
por quê? Vamos passar. Acho que acredito que... Isso aí é para printarem, ó. Isso aqui já foi tudo comentado, já foi discutido. Também já discutimos. Colocamos uma ideia aqui, né, Rihanna, de parágrafo, mas aí depois eu disponibilizo o material para o pessoal dar uma olhada, porque foi uma dúvida, eu acho que ele é novo por aqui, Marco Antônio, tá, Marco? Depois eu disponibilizo para vocês de como seria ali utilizar um trecho da obra na redação, tá? E, inclusive, fica melhor escrevendo do que a gente falando, tá? Isso. Falando é mais difícil de montar, mas escrevendo vocês vão ter uma ótima base ali de como fazer essa similaridade. De como aplicar esse tema em esse livro, essa obra em um determinado tema, tem um exemplo. Aqui seria outro exemplo. E aí, menina, bagunçou foi tudo aqui. Rihanna, você quer falar dessa parte? Brasil Colônia, acredito que a gente já falou sobre isso, né? A questão do processo de colonização, mas seria interessante trazer essa teoria. Acho que você colocou, foi Rihanna, colocou isso aqui. Dá para você ver, mulher? Porque quando eu fui... Dá sim, pode deixar. Converter, bagunçou foi tudo. Eu quis trazer para vocês alguns tópicos de interdisciplinaridade, para que a gente possa aplicar esse livro em várias áreas. Primeiro, na filosofia e na sociologia, a gente tem a teoria do reconhecimento de Axel Honneth. Tá? Ele é um sociólogo que diz que o reconhecimento é um dos passos para a dignidade das pessoas, que esse reconhecimento ele dá liberdade, ele dá autonomia, e que a falta desse reconhecimento de certos grupos sociais, eles acabam ocasionando os conflitos sociais, eles acabam perpetuando essas injustiças sociais que nós vemos, tá? E esse reconhecimento está muito atrelado ao reconhecer que todas as pessoas, independentemente das suas origens étnicas, sociais, elas têm os mesmos direitos por lei. Então, ele fala muito disso. E as patologias sociais surgem basicamente quando esse reconhecimento ele é violado. Tá? É uma teoria bem importante para vocês aplicarem na redação e também para vocês aplicarem em eixos, principalmente que falam sobre minorias, tá? Porque as minorias, elas tendem a serem marginalizadas, elas tendem a não serem vistas, tanto pelo Estado em si, quanto pela própria sociedade. Então, essa teoria do reconhecimento é perfeita. Porque se você reconhece aquele grupo tem dignidade. Você consegue ver os problemas sociais que aquele grupo enfrenta. Você consegue ajudar aquele grupo social, né? Você consegue ter empatia por aquilo ali. Então, é ótima essa teoria, achei super pertinente de trazer, tá? Só um Na momento, história. Rihanna, sua teoria do reconhecimento, inclusive, coaduna com que Conceição Evaristo fala em suas entrevistas. Quando ela escreve obras como essa, é para que isso aconteça e ela tem lugar de fala. E o que é lugar de fala, para quem não sabe? É alguém que realmente passou pelos problemas, que viveu aquilo, possa falar e levar isso para que seja reconhecido pelos outros. Então, ela usa esse lugar de fala dela para que nós, né, como cidadãos, reconhecemos que existe esse problema. Porque enquanto ele não é reconhecido, ele não vai ser visto como problema. Tá? Só para citar. Isso pode ser aplicado em vários temas, nos temas raciais, nos temas de desigualdade de gênero. As mulheres, muitas vezes, elas não foram vistas na história, elas foram silenciadas, e isso se perpetua. Talvez não de uma forma tão crítica, né? Tão máxima assim, mas ainda continua ali alguns sinais dessa história de violência. Na história, o Brasil Colônia é a educação. A educação no Brasil Colônia, durante a história do nosso país, ela foi desigual. Tanto porque os escravizados, eles não conseguiam ter acesso a essa educação, tá? Por lei, eles eram proibidos, porque eles não eram vistos nem como humanos, tá? Eles eram vistos como propriedades. Então, se é propriedade, eu faço com eles o que eu quiser. Então, eles não tinham acesso à educação. Educação liberta, como foi dito na aula de hoje. E eles não queriam essa liberdade para esse povo, essa conscientização. Porque a partir do momento em que eles se vissem naquela situação e tomassem consciência dos seus direitos, eles iriam lutar para reivindicar. E também isso aconteceu e foi perpetuado por muito tempo. Até nessa questão também de renda, tá? Hoje nós temos cotas sociais, né, de renda,
porque pessoas pobres lá atrás, elas foram impedidas de estudar. Teve, num período do país, que foram instituídas as aulas régias, que foi durante o Marquês de Pombal. Essas aulas eram centralizadas na elite, só a elite podia participar. E eles eram treinados para quê? Para o mercado de trabalho. Isso mostra dois problemas: que o acesso à educação não foi igual para todos no país e que o nosso ensino ele é tradicional desde as suas raízes, que molda ali o indivíduo para o mercado de trabalho e não para a conscientização de classe, conscientização social. Então, são duas alternativas ali para vocês encherem na redação de vocês em vários eixos, tá? Eixo social, eixo de educação, trazendo essa perspectiva histórica. Nessa perspectiva de educação, né, histórica, nós temos também um exemplo de Zumbi de Palmares, porque ele foi criado, né, por um padre, e ele teve acesso ao conhecimento, teve acesso à educação, e aí quando ele viu que aquele lugar não era o lugar que ele queria estar, ele, né, fez toda uma revolução ali, foram quando surgiram os primeiros quilombos, e aí traz essa perspectiva de revolução. Mas essa revolução começou por quê? Porque ele teve acesso ao conhecimento. Então, é super interessante fazer essa relação com ele também, né? Que foi uma figura histórica, marcante principalmente para esse povo, né? E essas aulas régias, durante o período pombalino, elas vieram logo depois da educação jesuítica no Brasil, tá? Só para vocês se situarem ali historicamente. Na geografia, tem o Direito à Cidade, é um livro, tá? Desse geógrafo. Ele tem influências marxistas. Ele é chamado Henri Lefebvre, é basicamente assim a pronúncia. E esse direito à cidade, ele propõe que a cidade ela é resultado não apenas da infraestrutura, de prédios e tudo aquilo que a gente vê, mas ela é resultado da cultura, ela é resultado do reconhecimento social entre os indivíduos. As suas injustiças, as suas desigualdades também começam a ser geradas a partir dessa cultura, né? Do que a gente propaga culturalmente. E ele também defende nesse livro que a cidade deveria ser um espaço igualitário e um espaço de combate às injustiças sociais. Mas o que nós vemos é justamente o inverso, né? O livro escancara que nem todas as pessoas têm acesso a essa cidade, têm acesso a esses recursos igualitários que ele propaga no livro. Então, como é que a gente pode aplicar isso na redação? A gente pode aplicar um antagonismo. A cidade deveria ser assim, baseada no pensamento desse filósofo, desse geógrafo. Mas, na realidade, isso no Brasil não funciona. A gente vê que a mobilidade urbana não é igual para todos, a gente vê que o acesso à saúde não é igual para todos, acesso à educação, saneamento básico, que foi tema do livro, tá? Saneamento básico não é igual para todos. Você vê que até mesmo em bairros de uma mesma cidade tem diferença. E isso baseado em quê? Na renda, concentração de renda. Então, essa também é uma teoria que vale a pena vocês darem uma pesquisada, darem uma lida, tá? Esse, além de ser uma teoria, é um livro. Então, é bastante interessante. Nas artes, a gente tem Cândido Portinari, né? Ele é conhecidíssimo pelas suas obras sociais e Criança Morta é uma delas. Escancara a miséria humana, escancara a insegurança alimentar, e você vê ali que na obra ele faz questão de mostrar que aquelas pessoas, elas perderam toda a sua dignidade. Então, tem outra bem conhecida, que é Os Retirantes, que fala basicamente desse êxodo, né, das pessoas em busca de melhores qualidades de vida e melhores oportunidades, que também foi visto no nosso livro hoje, esse êxodo urbano. E Criança Morta mostra a insegurança alimentar que a nossa autora Conceição Evaristo tanto escancarou nos seus contos, né? Então, são questões assim que vocês podem relacionar também. Ter acesso à alimentação, ele está baseado em um direito tanto constitucional quanto é um direito de saúde, tá? E aí eu deixo uma lei para vocês lerem, pelo menos ali, razoavelmente as suas diretrizes, que é a Lei 8080/90, que é a lei que aborda essas diretrizes do SUS, aborda os condicionantes do SUS, que a alimentação, saneamento básico, trabalho digno,
Tudo isso entra nesses condicionantes de saúde, porque saúde, de acordo com a OMS, não é só a ausência da doença, é também qualidade de vida da população. Então, abordem isso nos temas de vocês. É ampla essa obra. E vocês podem fazer essas ideias de intertextualidade, tanto aqui quanto em casa, tá? Vejam na obra, anotem ali do lado, é um exercício muito importante. Então, eu deixo aí feedbacks para vocês pesquisarem em casa, como lição de casa de vocês hoje. Tem uma música de MC Cid, Brasil de Quem. Vocês escutando, ela fica mais impactante, mas ele denuncia ali a realidade do Brasil, de não ter educação, de qualidade, do preço dos alimentos, dessa insegurança alimentar, né, da questão do salário digno, da questão também do salário mínimo, que às vezes não é suficiente para muitas famílias, e isso está presente no nosso livro, tá? E a obra famosíssima de Capitães de Areia, de Jorge Amado, que escancara a fragilidade das crianças, né? Principalmente das crianças ali no mundo do crime. Vocês podem ver também, eu deixei aqui o link, de um vídeo trailer do livro. Se você não quiser ler o livro, se não tiver tempo, porque eu sei que vocês ficam atordoados aí em atividades, vocês podem ver o vídeo trailer. Não é a mesma coisa, mas vocês têm uma ideia da obra. Dá para levar para a redação também, tendo uma mínima ideia. O importante é que leiam, né? Mas não dá para ler, dá para assistir. Mas, assim, mesmo diante desse contexto que eles vivem, desenfreado, assim, estudando, é uma leitura que é curtinha. Se não me engano, ele só tem 66 páginas. E é uma leitura muito fluida. Então, assim, qualquer momentinho dá para tirar ali, ler o conto, e, assim, realmente, nós estamos aqui discutindo, mas fazer a leitura do livro, né, você vivenciar isso vocês vão gostar. Então, vale realmente a pena. Ok, acho que nós chegamos aqui ao fim, né? E aproveita enquanto o livro não é queimado, né? Sim. Inclusive, ele tá público, Esse né? Você já percebeu. Capitães de Areia foi queimado, tá, gente? Teve uma época que ele foi proibido no Brasil. Mas hoje ele está livre, então aproveitem e leiam. Isso mesmo. Aproveite, vocês vão gostar. E, assim, só retomando essa questão de nova roupagem da banca, né? Não tem mais como vocês irem numa perspectiva de trabalhar com aquele repertório coringa, de trabalhar com texto pronto, apesar de que isso nunca foi uma ideia trabalhada aqui com vocês, né? Quem já é meu aluno, tem aluno aqui que é desde 2020, não é? Então, eu sempre trabalhei na perspectiva de que vocês precisam assumir o lugar de protagonista. E aí, isso não vai servir só dizer para quantas páginas tem, aproximadamente umas 250, Capitães de Areia. Sim. Mas é muito fluido. Muito fácil. Para quem leu 1984 como vocês, meu amor, Capitães de Areia leia em um dia. E é muito bom, né? Vai acrescentando ali. A leitura é um hábito, né? Vai aos poucos. E aí tenho certeza que vai fazer assim, vai fazer grande diferença na escrita. Tá? E a ideia, sempre que eu trago essas aulas aqui para a gente discutir as temáticas sociais, de discussão de tema, e este ano está sendo o primeiro ano que estamos discutindo obras, porque até então a gente só discutia temas, né? Eixo temático. E, assim, a ideia é que vocês possam não só escrever uma redação, mas que vocês possam refletir sobre a sua condição de cidadão, né? Que vocês possam refletir sobre a nossa sociedade. Porque eu tenho certeza que depois dessa aula todo mundo vai ressignificar, né? E, por fim, levar isso para a escrita, aprimorar essa escrita, né? Aperfeiçoar cada vez mais, para ninguém ficar preso a tema, que a ideia não é essa, a ideia não é que vocês fiquem presos a temas, mas que vocês consigam escrever sobre qualquer tema. E o Enem, ele vai sempre trabalhar nessa perspectiva social, de problema social. Ele sempre vai trazer uma problemática social e você precisa ter um posicionamento crítico sobre isso. E aí, onde é que você vai encontrar isso? Né? Na escrita, vocês encontram isso na escrita, na leitura, na reflexão, na discussão.
Então, a ideia é realmente essa, tá? Rihanna e Kaline, querem falar mais alguma coisa? Só agradecer. Foi ótimo estar com vocês aqui. Parecendo a Xuxa, é bom estar com vocês, né? Foi maravilhoso. Amo discutir obras. A gente tem que lembrar que quem corrige prova de redação são professores formados em letras, professores leitores, e quer conquistar, use literatura, né? Na introdução ou em um dos argumentos. Usem, claro, outros tipos de argumento, pelo amor de Deus, não vão ficar usando só literatura, não, também. Mas, assim, você já conquista, né? E essa questão de não ficar presa ao tema, você mostrar a sua própria escrita, é algo que está sendo cobrado desde o ano passado no Enem, que passou um tempo sem cobrar, né? Todo mundo que tinha um modelo de redação pronto estava tirando nota boa, e a gente já viu que o ano passado não foi bem assim. Quem foi com o modelo pronto tirou nota baixa. Então, vamos ter aí uma diferença, mostrar a diferença. Gente, muito obrigada também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha contribuído de alguma forma. Para quem tem dúvidas de como aplicar a obra na redação de uma forma mais prática, pode falar comigo. Eu ajudo vocês a construírem um parágrafo ali, se tiver alguma dúvida, tá? E boa noite e bons estudos para vocês. Sigam aí na trajetória, firmes e fortes. Meninas, muito obrigada, tá, pela aula. Eu amei. Foi muito bom, foi muito leve, gostei demais. Sintam-se convidadas, né, novamente para outras discussões. Rihanna já está aqui, ela já tem essa missão comigo. Kaline, tá? Muito obrigada mesmo. E que venham outras. E o pessoal também, qualquer dúvida em relação à escrita, vamos tentar aplicar nos próximos textos. Eu quero encontrar esse repertório nas redações de vocês, tá? Quero ler redações em que vocês usaram, tá? Fiquem com Deus, um abraço, beijo, tchau, tchau, baixinhos. Alguém tirou foto? Eu acho que ninguém tirou, né? Poderíamos tirar, vamos tirar aqui uma para a gente... Deixa eu pegar aqui meu celular, todo mundo fugindo. Ai, tchau, deixa eu parar aqui a gravação.